Geometria analítica, circunferência. Vamos utilizar a geometria analítica para estudar a circunferência. Mas o que é mesmo uma circunferência? Vou fazer o desenho de uma circunferência aqui. No geometria analítica a gente estuda no plano cartesiano. Então vou fazer aqui para vocês. Então, vou desenhar uma circunferência aqui. Pode ser assim. Vou desenhar aqui os eixos, tá? XY, certo? Então tá aqui minha circunferência, vamos colocar aqui um centro para ela. Vamos colocar aqui 3 para X, 2 para Y, tá? E esse raio, vamos colocar ele 5. Então, a circunferência são esses pontos aqui de extremidade do disco, né? O disco seria a região interna, e só a extremidade é a minha circunferência. Bom, então a ideia prática para a gente trabalhar com essa equação, todos esses pontos têm a mesma distância do centro, tá? Então aqui eu tenho um raio, que é a distância do centro até a extremidade. Geralmente a extremidade a gente tem, nos livros é muito utilizado ponto P, e aqui C de centro. Então normalmente é trabalhado assim, C de centro, coordenadas A e B, tá? Representa o centro, que no nosso caso aqui, para o nosso exemplo, eu coloquei 3 para X, que é o A, 2 para Y, que é o B. E o raio nosso, ele simboliza como R, que nesse caso aqui vale 5. Então, se eu quero achar todos os pontos, olha, ele tem que ter a mesma distância aqui, ó, do centro, tá? Então, eu uso, né, aquela técnica, a fórmula da distância entre dois pontos, naquela parte de retas. Então, a gente sempre aproveita, tá vendo? Então, a equação da circunferência. É uma equação que a gente trabalha a distância, ó, a distância do centro até a extremidade. Essa distância aqui é o meu raio. Certo? Bom, qual é a distância do centro até o ponto P? Então você vai pegar as coordenadas, né? O ponto P a gente trabalha como XY, as coordenadas aí da circunferência, por isso que eu utilizo XY. E então, calculando aqui, ó, a distância dada pela fórmula raiz quadrada, variação do x, né? Então, eu vou pegar aqui x menos o a ao quadrado e variação do y, né? Y menos b ao quadrado. Isso aqui para mim tem que ser igual ao raio. Para nós aqui é r, tá? Então tá aí, equação da circunferência. É mais utilizado aqui a gente elevar dos dois lados ao quadrado. Então, elevando os dois lados ao quadrado, o que é que eu tenho? Eu tenho, quando eu elevo aqui ao quadrado, essa raiz some, então vai ficar x ao quadrado, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado, tá? Então, a passagem anterior, eu fiz isso aqui, eu elevei dos dois lados ao quadrado, tá certo? Então é isso. Então eu cheguei aqui, essa para mim representa, vou voltar aqui, a equação da circunferência. Alguns falam em equação reduzida da circunferência. Aí, tá? Se você quiser utilizar esse termo também, equação reduzida da circunferência. Para aquele exemplo, olha, utilizando o nosso exemplo, onde o centro é 3 e 2, e o raio é 5, ficaria, né? Escreva a equação da circunferência. Então, o que eu vou fazer? X menos
coordenada do centro, 3 ao quadrado, y menos coordenada do centro ao quadrado. Aí, igual a r ao quadrado, 5 ao quadrado é quanto? 25. Então aqui eu tenho a equação aí, ó, da circunferência. Vou escrever aquela aqui então. A equação representa aquela circunferência, certo? Vou dar uma diminuída aqui para você ver. E agora a gente fez isso, tá? Continuando. Então tá aí. Primeira parte, equação reduzida. Agora, se eu quiser a equação completa da circunferência, o que a gente faz? Equação completa, a gente vai desenvolver essa equação reduzida, levar esse aqui ao quadrado, usar produtos notáveis. Essa é a diferença que a gente tem. Então, vamos lá. Vou fazer ela de cá. Vou chamar de equação desenvolvida. Equação desenvolvida da circunferência. Na equação desenvolvida da circunferência, nós vamos pegar a equação reduzida, né? O menos b, r ao quadrado, e elevar ao quadrado aqui, tá? Então, levando ao quadrado, produtos notáveis, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual a r ao quadrado. Não mexi nada, né? Passo o r para cá, então é mais comum a gente encontrar, vou ajeitar. Então, geralmente, você vai encontrar ela assim, ó. Passei o y aqui, só estou ajeitando, não estou fazendo conta nenhuma, tá? Agora eu ponho o 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0, tá? Então tá aí a equação desenvolvida da circunferência. Se a circunferência estiver de uma forma desenvolvida, aqui eu utilizo essa equação para me achar o centro e o raio. Quer ver? Vamos ver um exemplo? Vamos pegar aquela equação que a gente encontrou aqui. Vou desenvolver ela. Vamos fazer aqui. Desenvolvendo essa equação, né, para a gente utilizar ela de exemplo, porque aqui eu sei que o centro é 3 e 2, o raio é 5, né? Então vamos lá. Desenvolvendo ficaria assim. X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x. Segundo ao quadrado. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Fazendo já as continhas aí. Então, aqui ficaria assim, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x, menos 4y. Fazer direto essas contas aqui, 9 com 4 dá 13. Passando 25 para cá, diminuindo, sobra menos 12. Então, essa equação é igual a zero, né? Passei o 25 para lá, ele vem negativo, por isso que fica menos 12 aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? A equação, essa equação aqui é chamada equação desenvolvida, tá? Da circunferência. Certo? Equação desenvolvida da circunferência. Então, agora eu vou pegar essa equação e vou utilizar aquela outra para mim descobrir. Nós vamos descobrir aqui o centro e o raio. Então, imagine que eu não saiba o centro e o raio. Vou copiar ela aqui, ó. E vou colocar ela aqui embaixo certinho para me descobrir. Então, vamos lá. Então, aqui é x ao quadrado. Menos 6x, menos 4y. 12. Igual a 0. Vê se é isso mesmo, né? Isso. Tá bom. Então, tem a equação desenvolvida. A pergunta seria assim. Encontre o centro e o raio, né? Tá? Essa seria a pergunta, né? Qual é o centro? E qual é o raio da circunferência de equação desenvolvida acima? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha equação completa, colocar aqui. Tem a equação desenvolvida aqui. E aí eu faço uma comparação. Então, aqui, ó. Esse termo tem que ser igual a esse, ó, menos 2a. Tem que ser igual a menos 6. Então, eu passo menos 2 dividindo.
né? Ele vem para cá dividindo. Se quiser multiplicar antes por menos 1 para inverter o sinal, fica à vontade, tá? Faz o jogo sinal, né? É igual o de multiplicação, tá? Então menos com menos é mais. 6 dividido por 2, 3. Então achei a coordenada centro do x é 3. E do y, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá? Então, menos 2b tem que ser igual a menos 4. Passo menos 2 dividindo. Então b vai ser igual a jogo sinal b igual a 2. Então descobri aqui o centro. Qual é o centro da circunferência? 3 e 2. Tá bom. E agora o raio? Olha, o raio, tudo isso que sobrou aqui, tem que ser igual a menos 12, tá? Então é isso. Então eu vou ter que trabalhar ela aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser igual. Vamos ver se tem mais espaço para cá. Não, mas vamos dar para fazer. Menos 12, tá? Então, esse a é 3, então fica 3 ao quadrado, 9. b é 2, 2 ao quadrado, 4. Menos o r ao quadrado, igual a menos 12. Então, ó, desenvolvendo, aqui dá 13, passa para lá menos 13. Menos 12 com menos 13. Menos 25. Troco o sinal, multiplico por menos 1, r ao quadrado igual a 25. Tira a raiz, mais ou menos raiz quadrada. Opa. Então vai ficar r é igual a raiz quadrada de 25, r igual a 5. Negativo para nós, medida não serve, tá? Então tem aí o raiz 5. Uma prova discursiva, você vai escrever, né? R igual a menos 5 não serve, tá? Estamos na geometria. Não existe medida negativa. Então, raio é 5 e o centro é 3 e 2, tá? Então, minimizando aqui para você visualizar completo o que a gente fez. Dá para visualizar. Aqui. Aí, tá bom? Então é isso, né? Aqui a gente trabalhou a equação, principalmente a chamada reduzida, né? Então, resumindo o que nós temos duas equações. A equação reduzida, que é essa aqui, ó. Equação reduzida, e a equação completa, essa aqui, ó. E assim a gente fecha essa aula de hoje, tá bom? Obrigado.